Ô, gente boa, tudo beleza? Antes de começarmos a nossa aulinha sobre pronomes relativos, você precisa pegar matemática para valer, olha só. Você entrou para um lance de língua portuguesa e eu estou te apresentando isso aqui, cara, ó. Matematicamente com o professor Robson, esse cara aqui é foda. Tem umas paradinhas sinistras aqui, ó. A gente precisa de língua portuguesa e matemática. São as duas matérias mais pesadas em concurso. Então, cara, entra no canal do cara aí, se inscreve, dá aquela força e acompanha, porque o papo dele é reto. O cara é sangue. Pode crer? Então vamos lá. Faremos aqui um estudo sobre a definição de pronome relativo, para entendermos como funciona o pronome relativo e, após a definição, alguns exercícios. Depois, num próximo vídeo, eu quero fazer um blocão de exercícios sobre pronome relativo. Mas, antes desse blocão, precisamos entender para que serve um pronome relativo. Eu peguei esse material aqui no site Só Português. Eu já liguei para lá, falei que eu pego muita coisa do site Só Português e eles me autorizaram, ok? Então vamos lá. O que são pronomes relativos? São pronomes que apresentam nomes já mencionados anteriormente com os quais se relacionam. Então, peraí. Pronome relativo é relativo a alguma coisa que já foi falada, já mencionados anteriormente. Como é que funciona isso? Exemplo. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. Esse que aqui, olha, ele funciona como um pronome relativo. Mas por que ele é relativo? Porque ele é relativo a um termo anteriormente citado. Qual é esse termo? Simples. Vamos substituir. Vou pegar esse pedaço aqui. Vou colar aqui embaixo. E vou descobrir qual palavrinha que eu posso colocar aqui, ó, antes do afirma. Qual é a palavrinha? O racismo é um sistema. Opa, sistema. Sistema afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. Então, esse que é relativo à palavra sistema. Por que ele é relativo à palavra sistema e por que ele foi utilizado? Para evitar a repetição desnecessária. O racismo é um sistema. Ponto. É um sistema, tá vendo? Olha, para evitar repetição de sistema. Por isso usa-se o pronome relativo. Observe que o pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Como é que funciona isso? O racismo é um sistema, oração 1. Por que é uma oração? Por causa do verbo. Eu tenho um verbo aqui, ó. Então, essa daqui é a oração principal. A segunda, veja bem, é a oração subordinada adjetiva. Eu estou adotando um novo método de explicação, eu estou andando um pouco mais rápido, eu estou indo direto ao assunto. Depois você me fala se você gostou ou não. Se foi puxado demais, se eu te atropelei, deixa nos comentários e nos próximos vídeos eu volto ao modelo antigo. Agora, se você gostou, você está gostando desse método mais rápido, mais direto, mais objetivo, eu continuarei, basta deixar aí nos comentários. Então, aqui eu tenho um verbo é, que no infinitivo é o verbo ser. Depois eu tenho aqui o afirma, verbo afirma, que no infinitivo é afirmar. O racismo é um sistema que, pronome relativo, iniciando uma oração, subordinada adjetiva. Eu tenho dois tipos de subordinadas adjetivas. Eu tenho a restritiva e tenho a explicativa. A restritiva restringe.
E a explicativa explica. Cara, eu falei uma coisa muito óbvia. Mas como diferenciar as duas? Simples, através da vírgula. A explicativa é delimitada por vírgulas. Correto? A oração subordinada adjetiva restritiva, ela vem logo após a palavra que ela se refere, sem vírgula. Isso está explicado aqui, ó, embaixo. Que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros é uma oração subordinada adjetiva. Muito importante esse trecho aqui. Os pronomes relativos que e qual podem ser antecedidos pelos pronomes demonstrativos o, a, os, as. Antecedidos é que vem antes. Então eu posso colocar o, a, os, as antes do que ou antes do qual. Por exemplo, o qual está no singular. Quando eu passo para o plural, esse qual vai pluralizar. O, os, qual, quais. Embaixo, o que está no singular. Quando eu passo para o plural, apenas o pronome demonstrativo, os, ficará no plural. Esse que não pluraliza, embora essa expressão esteja no plural. Ok? Vamos a esse quadro onde há uma explicação mais ampla. Eu tenho os pronomes relativos que vão variar. Eles vão variar em quê? Em número e em gênero. O que é número? Singular e plural. E o que é gênero? Masculino e feminino? Vamos botar isso aqui. Número é igual a singular ou plural. Gênero é igual a masculino e feminino. Bora. O qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos. Então aqui ele variou no número. Ao lado, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas. Observe que ao lado eu tenho uma variação no gênero, eu passei o pronome relativo para o feminino, e ao lado aqui eu tenho o pronome relativo variado no gênero e no número. E temos os pronomes relativos invariáveis. Por quê? Por que eles são chamados de invariáveis? Porque eles não aceitam nem número, nem gênero. Eles vão ter a mesma forma para o masculino e para o feminino, e vão ter a mesma forma para o singular e para o plural. Agora vamos acompanhar algumas observações importantes e depois faremos alguns exercícios. O pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo por isso chamado relativo universal. Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, quando seu antecedente for um substantivo. Antecedente, que vem antes. Observando ainda que, se o seu antecedente for singular, você vai utilizar o qual ou a qual. Se o antecedente for plural, você vai usar os quais ou as quais. Exemplo: o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Que refere-se a trabalho. Então, o trabalho qual eu fiz refere-se à corrupção, o qual poderia ser utilizado aqui. Vamos substituir esse que por trabalho.
trabalho, eu fiz, refere-se à corrupção. O pronome relativo sempre vai poder ser substituído pelo termo antecedente. Ali na letra D, a gente vai entrar com a regrinha nova. Outro exemplo. A cantora que acabou de se apresentar é péssima. Então eu tenho aqui, cantora acabou de se apresentar é péssima. Poderia ser substituído por a qual. Então temos mais uma prova aqui de que o que pode ser substituído pelo substantivo que o antecede, que é o antecedente. Letra B. O qual, os quais, a qual e as quais são exclusivamente pronomes relativos. Por isso, são utilizados didaticamente para verificar se as palavras como que, quem, onde, que podem ter várias classificações, são pronomes relativos. Todos eles são usados com referência à pessoa ou coisa por motivo de clareza ou depois de determinadas preposições. Vamos sublinhar isso aqui, ó, por motivo de clareza. O que é deixar uma coisa bem clara? É não permitirmos uma ambiguidade. Ambiguidade duplo sentido, dupla interpretação. Exemplo. Regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. Esse o qual manda para o sítio. Pronto. No caso, se eu utilizasse que, eu geraria uma ambiguidade. Por quê? Vamos ler novamente. Regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, que me deixou encantado. Que me deixou encantado? A minha tia pode ter me deixado encantado, o sítio pode ter me deixado encantado, e São Paulo pode ter me deixado encantado. O uso do o qual me deixou encantado refere-se ao substantivo mais próximo, o sítio. Olha aqui, o. Vou substituir o sítio pelo qual. Letra C. O relativo que, às vezes, equivale ao que, coisa que, e se refere a uma oração. Exemplo. Não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Eu posso substituir esse que por o que era sua vocação natural, ou coisa que era sua vocação natural. Refere-se a deixou de ser poeta. Refere-se a uma oração. Agora, apertando mais um pouco. Os pronomes relativos podem vir precedidos de preposição de acordo com a regência verbal dos verbos da oração. Pronto, aqui começa uma nova matéria dentro do pronome relativo, onde eu chamo a sua atenção para esse pedaço aqui, que isso aqui manda na matéria. Na realidade, o pronome relativo, ele vai obedecer à regência verbal. Porque imagine só, deixa eu destacar isso aqui, botar o negrito sublinhado. Imagine só se através dessa simples tabela resolvêssemos os nossos problemas. Não é tão simples assim, porque o pronome relativo, ele obedece totalmente à regência verbal. Olha só, havia condições, não concordávamos. Quem não concorda com. Acompanhou aí? Olha, então esse com antecede o que. Ele está aqui, antecedendo o que. Mas de onde esse com veio? Ele veio do verbo concordar. Os pronomes relativos podem vir precedidos de preposição de acordo com a regência verbal. Olha outro exemplo. Deixa eu separar isso aqui. Havia condições, desconfiávamos. Quem desconfia
Desconfia de alguma coisa. Agora eu vou mudar, vou aumentar o tamanho dessa letra aqui, ó. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Havia condições, olha o de aqui. Esse de foi mandado pelo verbo. Esse de surgiu por causa da regência verbal. Então, chegamos à seguinte conclusão: usarmos somente o pronome relativo, se referindo a uma coisa que foi dita anteriormente ao próprio pronome relativo, sem olharmos para o verbo, é extremamente perigoso. Letra D. O pronome cujo não concorda com o seu antecedente. Ó, cujo não manda para trás, mas com o seu consequente, ou seja, para frente. Este é o caderno cujas folhas. Então eu tenho cujas concordando com folhas. O termo antecedente é caderno. Cujas não concorda com caderno, que é antecedente. O cujas vai concordar com folhas, que é consequente. Esse aqui antecede e esse aqui sucede. Quanto é o pronome relativo que tem por antecedente um pronome indefinido, tanto ou as suas variações e tudo. Exemplo: emprestei tantos, agora tem que concordar. Quantos foram necessários? Tantos, quantos? Se fosse tanto, tanto, quanto foi necessário. Repetindo, emprestei tantos quantos foram necessários. Está pluralizado e no masculino. Emprestei tanto quanto foi necessário. Está no singular e no masculino. Embaixo, ele fez tudo quanto havia falado. Tudo singular, quanto singular. Letra F. A letra F vai puxar a letra C. Olha só que loucura. O pronome quem refere-se a pessoas e vem sempre precedido de preposição. Por quê, hein, cara? Por que ele vem sempre precedido de preposição? Precedido quer dizer que vem alguma coisa antes do quem. Quer dizer que vem sempre uma preposição antes do quem. Exemplo: é um professor, tchananã, muito devemos. Ora, quem deve, deve algo a alguém. Percebe isso aqui? O verbo dever é um verbo bitransitivo. É um verbo transitivo direto e indireto. Quem deve, deve algo. Algo a alguém. Esse a está aqui. Por que ele apareceu? Culpa do verbo dever. A regência do verbo dever exige a presença dessa preposição a. Eu encontrei, nesse caso, um verbo transitivo direto e indireto. Ele foi utilizado na sua transitividade indireta. Então, ele pede a preposição aqui. Onde, como pronome relativo, sempre possui antecedente e só pode ser utilizado na indicação de lugar. A casa, substantivo. Onde morava, lugar. Na indicação de tempo, deve-se empregar quando ou em que. Agora fica fácil, né? Nós vamos para os exercícios daqui a pouco e você vai perceber que é mais fácil ainda. A grande jogada está aqui. Volto aqui, ó, nessa letra C. A jogada está aqui, ó. Sinto saudades da época em que morávamos no exterior.
quando morávamos no exterior. Indica tempo. Podem ser utilizadas como pronomes relativos às palavras como, que é igual pelo qual, ou quando, que é igual a em que. Não me parece correto o modo através do qual você agiu semana passada, ou como você agiu semana passada, que tem o mesmo significado de pelo qual. Outro, bons eram os tempos quando podíamos jogar videogame. Ou, bons eram os tempos em que podíamos jogar videogame. Voltando lá no início da matéria, os pronomes relativos permitem reunir duas orações numa só frase. Por exemplo, o futebol é um esporte. O povo gosta muito deste esporte. Tá vendo? Olha, eu vou ter que repetir o esporte se eu for unir as duas orações. Então eu vou fazer assim. O futebol é um esporte, tchananã, o povo gosta muito. Por que eu estou usando esse de que? Pego o verbo, marco o verbo. Você está de saco cheio já dos meus marcar verbo, né? Mas o lance é verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Gosta de quê? O futebol é um esporte de que o povo gosta muito. Então, esse de está aqui por causa do verbo gostar. Numa série de orações adjetivas coordenadas, pode ocorrer a elipse do pronome relativo que. Por exemplo, a sala estava cheia de gente que conversava, ria, fumava. O que é elipse? Elipse é a supressão de um termo numa oração. Se não houver opção para você marcar elipse, você marca zeugma, que é a grande pegadinha do vestibular. Por favor, dê uma olhada aí no canal sobre figuras de linguagem, tá? Elipse é muito importante. Os pronomes relativos são peças fundamentais à boa articulação de frases e textos. Sua capacidade de atuar como pronomes e conectivos favorece a síntese e evita a repetição de termos. Então agora vai uma dica, deixa eu pegar esse pedaço aqui, vai uma dica para quem está na luta aí com redações. Quanto mais ques tem na sua redação, maior o número de verbos. Quanto mais ques existe na sua redação, maior o número de palavras que deixaram de ser repetidas. Vamos fazer alguns exercícios. Só para treinarmos o que foi falado, e eu gravarei um vídeo com bastantes exercícios, tá? Nesse bastante aqui eu variei porque são muitos exercícios. Aí o bastante também varia. Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados. Daí denominam-se relativos. Assinale o item em que não aparece o pronome relativo. Letra A. O que fazes não está correto. Para não repetir aquilo que você faz, eu uso o que. Compreendeu aqui? Em vez de repetir da oração anterior aquilo que você faz, eu uso o que para me referir a alguma coisa que já foi dito. Então, a letra A está correta. Letra B. A vida que levo não é fácil. Esse que aqui se refere à vida. Vida não é fácil. Letra C. O caminho por que passei é um atalho. Opa, já tem uma preposição aqui. Isso aqui deve ser coisa do verbo. Quem passa, passa por algum lugar. Passei por ou pelo caminho. Então, o caminho por que passei é um atalho. Correto? Letra D. Temos que trabalhar aos sábados. Cuidado! Essa aqui é a grande pegadinha. Vamos marcar essa daqui com vermelho, porque ela merece a nossa atenção
porque vai mandar para uma matéria chamada período composto por subordinação. Oração principal. Temos quem tem alguma coisa ou algo. Tem o quê? Que trabalhar aos sábados. Esse que aqui, ele não é um pronome relativo. Ele é uma conjunção integrante. Por integrar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, a número 1, a incorreta é a letra D. Letra E. O show a que assisti estava lotado. Opa, preposição, deve ter alguma coisa relativa ao verbo. Quem assiste, assiste a algo. O show a que assisti, então a regência do verbo assistir, neste caso, exige a preposição a. Número 1, letra D. 2. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente, ou seja, marque a opção errada. O livro a que eu me refiro é Estrela da Manhã, do Manuel Bandeira. Eu tenho a preposição aqui antes do que, vamos olhar o verbo. Quem se refere a alguma coisa. Então passa para cá o a. O livro a que me refiro. Jogadíssima do verbo, né, cara? Quando você vir uma preposição antes de um pronome relativo, pode correr lá no verbo, porque é ele que está dando essa ordem, né, para colocar antes do pronome relativo essa preposição. Letra B. Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. Opa, olha o mesmo caso aqui. Vamos procurar o verbo duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Olha como é que é fácil. Bateu. Letra C. A tese em cujos dados nos baseamos é essa. Em baseamos. Quem se baseia em alguma coisa. Então, esse em do verbo basear, essa regência, faz com que esse em venha para cá. Letra D. O tribunal do júri, perante o qual o réu foi condenado, foi implacável. Então, nós temos aqui o qual, né? Se referindo a quem? O tribunal do júri perante parará o qual foi condenado foi implacável. Quem é que foi implacável? Tribunal. Então, esse o qual se refere ao tribunal. Letra E. O homem de cujo lhe falei ontem é esse. De cujo, quem fala alguma coisa ou fala de alguém. Que tal colocarmos aqui o homem sobre o qual lhe falei ontem é esse. Quem fala alguma coisa a alguém. Esse a alguém está no lugar aqui do lhe. A ele ou a ela. Então, o homem sobre o qual lhe falei ontem, ou o homem sobre o qual falei a você ontem, é este. Errada ficou a letra E. Número 3. Use pronomes relativos para transformar as duas frases dadas numa só. Letra A. O jogador foi convocado pelo treinador. O jogador irá à Copa do Mundo. Vamos lá, então. O jogador que irá à Copa do Mundo foi convocado. Posso colocar entre vírgulas, criando uma oração subordinada adjetiva explicativa. O jogador que irá à Copa do Mundo foi convocado.
Letra B. Minha irmã comprou o material. Eu precisava desse material. Minha irmã comprou o material de que eu precisava. Observe que eu coloquei um dia aqui, respeitando a regência do verbo precisar. Minha irmã comprou o material de que eu precisava. Eu precisava de quê? Desse material. Número 4. Identifica o pronome relativo e o termo antecedente a que pertence. No jardim há vários bancos, nos quais as crianças brincavam. Nos quais elas brincavam onde? Nos bancos, nos vários bancos. Então, nós temos aqui o termo antecedente e temos aqui o pronome relativo. O carro que comprei é importado. O que é o pronome relativo e carro é o termo antecedente. A pessoa a quem me dirigi era recepcionista. Eu me dirigi a quem? Olha a regência do verbo dirigir. Não é dirigir carro, é de se dirigir a alguém. Então, esse a quem é o pronome relativo e a pessoa é o termo antecedente. O cordão que o ladrão roubou é de ouro. Que, pronome relativo, cordão, termo antecedente. A empresa que incentiva os funcionários progride. Que, pronome relativo, empresa, termo antecedente. Tranquilíssimo isso, né? Muito cuidado somente com, olha aqui, os pronomes relativos que vêm preposicionados. Você pode correr no verbo que ele é o culpado por essa preposição. Eu tinha mais algumas questões aqui para baixo, mas eu não vou colocar porque eu quero um vídeo mais rápido. O próximo vídeo eu vou fazer só com exercícios de pronomes relativos. Então dá uma estudada legal nesse material aqui. Ele traz muitas informações interessantes e muito importantes. Dá uma sacada, dá uma estudada e segura as pontas que no próximo eu venho só com exercícios, tá? Exercícios básicos, intermediários e aqueles exercícios que precisam assim de uma atenção especial. Bacana? Mano, por favor, inscreva-se no canal, dá uma força aí pra gente e se liga nos próximos vídeos, tá? Fica com Deus, muito obrigado pela companhia e pela confiança. E até mais. Valeu!